Sakamoto, aprovado então, né? Aprovada a prisão na CCJ, agora é no plenário, mas a gente viu um placar que não foi assim como eu dizia, não foi tão extenso, né? Foram 39 votos favoráveis e 25 contra a prisão do Chiquinho Brazão. Antes de mais nada, boa tarde para você, Diego. Boa tarde para Cris. Boa tarde para Carla. Boa tarde para quem usa preto nessa quarta-feira, né? Todo mundo uniformizado aqui no UOL, Estamos de luto. né? Gente, o pessoal que está acompanhando a gente não ganha dinheiro para estar uniformizado, tá? Coincidência, né? Mas fica a dica para a chefia. Gente, é o seguinte: é claro que existe uma primeira interpretação, e eu acho que ela é muito importante. Eu acho que tem uma série de deputados que seguem essa interpretação, né, de que é necessário dar uma resposta a Alexandre de Moraes, né? Não estou falando que faz sentido, estou falando que há essa interpretação no Congresso Nacional de que é necessário dar uma resposta a Alexandre de Moraes, que ele não pode decidir sobre cargos, sobre os mandatos do Poder Legislativo, né? E tudo isso, mas olha, é muito cômodo, né, para a Câmara dos Deputados colocar uma possível liberação do Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante da execução de Marielle Franco, acusado de, durante 6 anos, atrapalhar as investigações num flagrante, numa obstrução de justiça continuada. Ele foi cometendo o mesmo crime ao longo de 6 anos, né, de forma flagrante, mas não foi pego, né? Numa histórica disputa entre Congresso e Supremo por protagonismo. É muito cômodo também a gente só colocar essa bomba assim e esquecer que, na prática, o que está sendo votado em última instância é liberar a pessoa que é acusada de ser assassina, mandante do assassinato de Marielle Franco. Em última instância, o que a gente está sendo discutido neste caso, ô Diego, é a Câmara se dar um salvo-conduto para cometer e para acobertar crimes. E não estamos falando de qualquer crime. Neste caso, estamos falando de um crime do quê? Do assassinato de uma parlamentar, mulher, negra, pobre, favelada do Rio de Janeiro, ou seja, minoria da minoria da minoria, na representação política, apesar de ser uma maioria dentro do país, né? Ou seja, o que está acontecendo na prática é que, com essa votação, esses 25 da Comissão de Constituição e Justiça acabaram passando um verniz, né, nessa tese de que os deputados podem, né, cometer crimes, que podem acobertar seus crimes, porque o crime, no caso do Chiquinho, não foi cometido enquanto ele era deputado federal, mas o acobertamento, sim. Né? Ou seja, que pode cometer crime. Na verdade, o que está por trás disso é a defesa da própria Câmara dos Deputados do direito de se achar acima do direito de se colocar acima do cidadão comum. Né? Olha, como a gente sempre comenta, né, o Poder Legislativo ele tem uma série de formas de dar recados ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, alguns previstos no sistema de freios e contrapesos, outros nem tanto, bizarros até, mas não seria a primeira vez, se o plenário aprovar, vamos ver o que vai acontecer, mas não seria a primeira vez que o cadáver da Marielle é usado como tribuna para interesse político, uma vez que sua memória tem sido sistematicamente aviltada, né, nos últimos 6 anos, por quem não se interessa na resolução do caso. Só que, de certa forma, ao usar um caso desse, um caso de repercussão internacional, um caso que deixou a população brasileira enojada, um caso em que se descobriu pela investigação da Polícia Federal. Por quê? Porque o chefe da Polícia Civil estaria envolvido nisso, o Nivaldo. Barbosa estaria envolvido nisso, né, o Nivaldo? E o que acontece é o seguinte, ou seja, que disse, né, naquela reunião, eu teria dito numa reunião com o Chiquinho e que o Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, falou: olha, pode matar que eu mato no peito aqui depois da investigação. Tudo isso é muito grave. E a questão é o seguinte: o Chiquinho, ele tem poder político, o clã, né, Brasão, tem poder político para, uma vez solto, continuar obstruindo, fazendo um trabalho de obstrução de justiça. E não só isso, o clã Brasão tem, uma vez solto, dinheiro, recursos, contatos, poder para se escafeder do Brasil tipo, sem precisar de usar a embaixada amiga, sabe? Vazar. Né? E aí você não acha mais, né? Nem PC Faria, você achou do outro lado do mundo, você não acha mais.
Então, a questão, na verdade, é uma questão. O que está sendo votado aqui é uma questão civilizatória. Tem essa questão que uma parte do Centrão, uma parte dos deputados querem, ah, não, é para emparedar o Alexandre de Moraes, mas no fundo, é pelo direito de continuar, ou seja, pelo privilégio de cometer seus crimes, de cometer irregularidades e não ser pego nem questionado por isso.